Olá, raios de sol! Olha eu aqui de novo, irradiando a minha luz para que ela se una à tua. Sejam muito bem-vindos, arianos. Vamos lá para mais uma leitura intuitiva. É uma mensagem geral, não vai ressoar com todo mundo. Pegue somente o que for para você, ok? Muito importante a interação de vocês aqui embaixo, curtindo, comentando e compartilhando. Se você é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, vem fazer parte da nossa família. E vamos lá para a sua leitura. Assista até o final para que você compreenda e receba todos os conselhos e direcionamentos, tá certo? Na descrição do vídeo você encontra também o nosso Instagram, @irradiar_se. Siga a gente por lá. Também encontra aqui na descrição o nosso e-mail de contato e o nome dos oráculos que eu vou utilizar na leitura, certo? Então vamos lá. Vou começar com o baralho cigano. E vamos ver qual é a mensagem aqui para vocês, arianos, hoje. Na última leitura começamos com a carta da carta de Oxum, né? Que fala do bem-estar interior, também fala da abundância. E novamente aqui a carta do destino, a carta do nosso caminho de vida, né? E a carta também que fala de escolhas. E aqui a carta da espiritualidade. Então eu vejo você aqui, ariano, buscando estruturas, buscando conforto, buscando o bem-estar físico e material, tá? Pode ser que vocês estão vindo aqui de um período de bastante provação, vamos colocar assim. Não só financeira, mas também provações assim, de você ter que provar você mesmo a sua força, a sua garra, o seu esforço, sabe? Situações meio difíceis, complicadas, testes da espiritualidade, tá? Que já estavam previstos para que você passasse, para que você crescesse e amadurecesse através dessas experiências, ok? Mas agora o que eu vejo é você, através da espiritualidade também, buscando o seu lugar no mundo, buscando um aconchego, assim, sabe? Novamente o sol. Gente, tá muito igual a leitura passada. Se vocês não assistiram, olha aqui na playlist que tá aqui no card depois, né? Primeiro assiste essa. Depois que acabar essa, e assiste os sentimentos. Alguns aqui... Deixa eu ver mais uma carta, pera. Mas eu senti aqui... Vou falar, né? Porque eu senti aqui alguns arianos ansiosos para que aconteça algo logo, sabe? Ó, e aqui vem a carta das comunicações. Pode ser alguns à espera de uma oportunidade, à espera de um emprego, à espera de um contrato, à espera de uma comunicação, à espera de um pedido, de uma resposta, tá? E isso tá mexendo com vocês emocionalmente, deixando vocês ansiosos. Às vezes, alguns aqui com insônia, de repente, tá? Porque vocês sentem que essa possibilidade vai ser muito boa para vocês. Vocês sentem que é uma possibilidade segura, que é uma possibilidade que vai permitir que vocês cresçam e expandam profissionalmente ou emocionalmente, né? Porque aqui pode ser trabalho e relacionamento, tá? As ervas. Realmente você se dedicando a cuidar de você mesmo, cuidar das pessoas que estão em volta de você. Realmente você aqui, olha aqui a carta dos desgastes. Você cortando pessoas que estão do seu lado por interesse, você cortando situações que não servem mais pra você, que te desgastaram por muito tempo, tá? Você parando de aceitar migalhas, você parando de... É como se fosse assim, você está próximo a ir para a luz, sabe? Porque nós temos aqui a carta nós temos a carta da espiritualidade, nós temos a carta do sol, nós temos a carta das ervas. O que me diz que é como se você tivesse a hora de... que eu senti aqui, sabe aquela hora que você planta e precisa esperar germinar? Aqui vocês estão prestes a colher o que vocês plantaram. Ah, com certeza, olha aqui embaixo. O mensageiro, a carta do mensageiro, eu sempre digo que é os Exus, né? Que a carta do mensageiro representa os Exus e as pombagiras.
Os Exus e as Pombagiras são os mensageiros entre o céu e a terra. Quando a gente faz um pedido, o Exu leva esse pedido até a espiritualidade, até as hierarquias mais elevadas. E também é ele que traz o pedido, que materializa o pedido, certo? Então aqui vocês estão prestes a conseguir realmente alguma coisa que vocês esperaram por muito tempo, que já fez, para algumas pessoas, essa espera já está fazendo mal, e vocês prestes agora a colher os frutos de algo que vocês plantaram, tá? Alguns à espera aqui de uma resposta para fazer uma bolsa fora, tá? Ou para fazer uma viagem, ou à espera de um convite, ou recebendo convite, tá? E sobretudo é algo que vocês amam, por isso tanta ansiedade, né, arianos? Vontade de resolver a vida aqui, sabe? Não querem perder mais tempo aqui. E você é focado em fazer o que for preciso, né? Nós temos aqui a carta de Iemanjá, nós temos a carta de Oxum novamente. Nós temos a carta dos Exus, nós temos a carta de Oxalá, né? Que é o próprio Deus. Vamos ver o que mais para vocês? Você realmente passou por um processo de muito amadurecimento que foi necessário para que você se encontrasse, para que você fosse de encontro à sua própria força, ok? Você precisou superar muitos obstáculos que estavam presentes no seu dia a dia, tá? E ao mesmo tempo reconhecer, se apegar a pequenas coisas do dia a dia para continuar tendo a esperança de um futuro melhor, tá? E isso fez parte do caminho, estava programado, estava previsto, tá? Que você passasse por isso. Faz parte do caminho, é o que eles estão dizendo, tá? Não questione a espiritualidade. Não questiona a espiritualidade. O que eu vejo aqui é você assim, quando que vai chegar? Quando que vai acontecer? Quando que eu vou conseguir? E você prestes assim, muito desanimado, sabe? Exausto. Você achando que é algo muito distante, algo que é muito difícil de acontecer, sabe? E você pergunta, eu vejo você aqui perguntando a espiritualidade, até uma coisa aqui de vitimismo. Quando, meu Deus, por que eu tenho que passar por isso? Por que eu tô passando por isso? Quando eu vou conseguir sair dessa situação? Sabe? Você preocupado o tempo todo. Você pensando nisso o tempo todo. Realmente, algumas pessoas aqui com insônia, tá? Realmente. Nós temos aqui a carta do fracasso. Com a carta do desafio. É como se assim, a carta do fracasso, tá vendo que é uma... É cheia de água, tá vendo? E uma pessoa imersa nessa água toda, nesse sentimento todo, nesse choro todo, nessa angústia toda. E é como se o seu desafio agora fosse conseguir superar isso, conseguir entender isso, conseguir dominar isso. Entende? Esse também é um dos desafios que você precisa superar aqui, Ariano. Conseguir lidar com as suas emoções, que é tão difícil para você demonstrar sentimento, receber sentimento, falar sobre sentimentos, entender seus próprios sentimentos. Isso é algo muito confuso para vocês aqui, sabe? Eu sinto que aqui que um grande desafio seu nessa vida é conseguir compreender seus próprios sentimentos, que é algo que você não compreende.
muitas vezes. Muitas vezes você sente uma angústia, ou uma raiva, ou uma tristeza, ou uma alegria sem explicar, que você acha que é sem explicação, sabe? É quase uma vulnerabilidade emocional aqui, quase isso, tá? E outros aqui, exercitar a paciência, né? Tá? Exercitar a paciência. E aqui o que eles estão dizendo, lá na frente você vai entender o porquê disso. Sabe? Lá na frente você vai entender o porquê disso. E para outros aqui, algumas coisas vocês não estão recebendo porque não é para vocês, tá? É para vocês repensarem o caminho que vocês querem trilhar. Ó. Tá? Certo, arianos? Vamos ver aqui uma mensagem final para vocês? Já pulou. Nossos sentimentos são uma ferramenta divina. Olha aí. Perceba o que está acontecendo nesse momento com você e o que isso tem a lhe ensinar. Olha aí, gente. Acabamos de falar e pulou já. Tá? Essa carta aqui, eles estão querendo... deixa eu explicar essa carta aqui. Eu já expliquei algumas leituras, mas eles querem que eu explique agora, tá? Aqui, essa carta, na parábola dela, o nome da carta é Luz do Caminho. E ela conta a história de duas pessoas que estavam caminhando no escuro, né? Não sabia o que vinha pela frente, não sabia para onde estava indo, o que estava acontecendo, né? E foi quando deu um relâmpago e eles conseguiram ter um lampejo, né? Um vislumbre do caminho que tinha adiante, né? E aí depois voltou a ficar escuro, né? Porque o relâmpago é um flash de luz e volta a ficar escuro. Mas eles estavam no escuro que era diferente, porque eles sabiam, eles tinham visto que agora tinha um caminho, que eles tinham visto aonde eles estavam indo, eles tinham visto o que onde eles iam chegar, entende? Então aqui o que eles estão dizendo, esse relâmpago é como se fosse a espiritualidade. A espiritualidade está te dizendo que tem um caminho. A espiritualidade está te dizendo que ali na frente você vai conseguir. Então continue caminhando. Por mais que você não veja agora a saída, por mais que você não veja agora as coisas acontecendo, continue caminhando, porque a espiritualidade está te garantindo que ali na frente tudo vai acontecer, ok? E cuide dos seus sentimentos, trabalhe os seus sentimentos, a sua vida sentimental. Mais o que para os arianos? Não permita que o medo bloqueie os seus sentidos. Quando damos poder a ele, nos perdemos de nós mesmos. Mais uma. Olhar para nossa essência com carinho e profundidade, em estado de oração pura e sincera, leva-nos ao auxílio do que precisamos. Fique atento. A última, caíram duas, né? Vou aceitar. A liderança pode lhe trazer o seguinte desafio: ser o exemplo para o coletivo através de seus aprendizados pessoais. Ou seja, a sua trajetória vai ser exemplo para muitas pessoas, arianos. Por isso, tantos testes, por isso tantas provações que você tem passado, ok? Então é isso, arianos. Curtam aqui embaixo. Comentem, compartilhem. Se você não encontrou nada aqui pra você, dê uma olhadinha aqui na playlist, nos seus outros vídeos, que você pode encontrar alguma coisa lá. Se você chegou até aqui e ainda tá clandestino no canal, se inscreve, ative o sininho de notificações e nos vemos na próxima leitura. Um beijo e até lá!